Mas agora, preste atenção nessa notícia. Porque o Congresso Nacional é deputados e senadores. Aprovou reajustes salariais para servidores da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. As propostas aprovadas após a tramitação em regime de urgência abrem espaço para remunerações acima do teto do funcionalismo público, hoje fixado em cerca de R$46 mil. Para você ter uma ideia, se não conhece da questão, o teto é o salário do ministro do STF. O que ganha o ministro do STF é o teto. Deveria ser o teto, só que não. Com a mudança, a remuneração bruta de alguns cargos podem alcançar até R$77 mil. Além do salário base, os tetos autorizam o pagamento de gratificações que podem chegar a 100% da remuneração, o que na prática permite que servidores dobrem os vencimentos. Na Câmara, o texto estabelece reajustes de 9,25% para servidores efetivos e 8,63% para ocupantes de cargos de confiança, além da criação de gratificação por produtividade. A outra medida estabelece a chamada licença compensatória, com possibilidade de uma folga a cada 3 dias trabalhados, que podem ser convertidas em pagamentos em dinheiro e sem cobrança de imposto de renda. A proposta provocou reação dentro e fora do Congresso Nacional. Acompanhe. Essa questão que está sendo votada agora, no caso, os diretores passariam a ganhar mais do que deputado? Extrapolando o teto? Sim. Passaria a ganhar mais que deputado? No banco de horas, sim. Tá bom, presidente. É uma piada. Luiz Arthur, é uma piada. Segré, quando o assunto é dinheiro, eu falo, não tem esquerda, não tem direita, não tem centrão, eles se unem, né? Sabe quais foram os únicos partidos que votaram contra essa barbaridade, que é esse reajuste aqui? Na esquerda, PSOL e Rede, e na direita, o Novo. O resto, todo mundo aplaudiu, votou, apoiou, porque nessas horas eles são corporativistas. Exato. Eles só olham o próprio bolso. E nós, contribuintes, aí a gente fica perguntando por que a gente paga tanto imposto? Para sustentar essa máquina pública. Né? Então não é só criticar, não adianta criticar só o governo Lula, não adianta criticar só o Supremo Tribunal Federal, temos que criticar também o Congresso Nacional. E como bem lembrou o Segré, a oportunidade nós temos agora em outubro. Vamos trocar 100% da Câmara e 2/3 do Senado. Olho em quem votou a favor, quem votou contra. Eu acho que deveria haver uma renovação gigantesca. Aquelas pessoas que não estão, você vai, votou em fulano, votei em Caivano, vou checar aí. Radar Congresso, Placar Congresso, se chama Marcos Macron, fiz um aplicativo muito interessante, um site, em que você pode acompanhar a votação do seu deputado e o seu senador. Então, se ele não votou de acordo com a tua pauta, nas próximas eleições, não vota nele. Vamos fazer uma limpa no Congresso. Tem que entrar gente nova, que não tenha tarraqueta suja, que não tenha uma gavetinha aí ocultada, uma pastinha no STF, para que possam representar efetivamente ao povo. E quando aparecem esse tipo de pautas, e aumentaram R$77 mil, aumenta 9 pontos, sei lá quanto, quase 10% o aumento de um salário de alguém que trabalha no Congresso, 8,63% de alguém que é cargo de confiança de um cara que não paga o salário desse cara. Porque cargo de confiança pode ser confiança dele, mas o salário nós pagamos também. E o professor teve 0,37 de aumento. Então, tem alguma coisa que está muito errada. A melhor forma de corrigir o Brasil é a partir de quem representa o povo. Na próxima eleição, tire a bunda do sofá, vai votar, vote em quem quiser e cobre o resultado de quem você votou. Douglas. Exatamente, Segré. Às vezes a gente critica bastante o Congresso Nacional e com direito de criticar, porque afinal de contas a população paga o salário dos deputados e senadores, mas a gente precisa primeiro se movimentar também e se preocupar com quem a gente está exigindo que esses deputados e senadores trabalhem. Por exemplo, a gente exige que tenha uma solução para a questão da CPMI do Banco Master.
para a questão de você conseguir fazer com que os ministros do STF sejam investigados. Mas você pega um Carlos Jordi da vida, por exemplo, que é um excelente deputado federal, você olha para a esquerda, olha para a direita, olha para o centro e sabe que apenas do centro ele vai conseguir articular um número maior de assinaturas para poder conseguir chegar a determinado fim. Mas olha lá para o centro e quem é que está lá no centro, meu Deus do céu? Um Renan Calheiros da vida. Como é que você vai exigir que o pessoal de direita consiga dialogar com a galera do centrão que tá mais suja do que pau de galinheiro para conseguir arrumar as coisas que acontecem no nosso Brasil hoje? Então é uma coisa inadmissível que a gente está tratando no país e que a gente precisa urgentemente uma renovação completa dentro do Senado. Porque, dentro do Senado, dentro da Câmara, Sim. dentro do Poder Legislativo. Sim. Porque, olha só, isso daqui, graças ao bom Deus, esse reajuste é apenas dos senadores e dos deputados. Ou seja, esse reajuste, apesar de você ter o teto que foi citado aqui da questão dos ministros do Supremo Tribunal Federal, o reajuste do Poder Legislativo está dentro do salário dos deputados e senadores, cada um da sua respectiva casa. Eu lembro muito bem, quando eu trabalhei na Assembleia como deputado estadual, eu sabia que o teto dos servidores era isso. Mas existia uma espécie que, uma desgraça chamada direito adquirido de alguns servidores que fazia cumulativamente algumas gratificações serem pagas e fazia com que o valor recebido por eles fosse maior do que os de deputados estaduais, do que deputados federais. E tudo isso daqui está sendo pago, está saindo do bolso do cidadão brasileiro, entende? Imagina só um deputado federal, um senador dizendo não para esse tipo de coisa, aqueles que têm o rabo preso e que utilizam dos seus assessores para conseguir chegar no nível de sujeira em que eles estão hoje, vai ser uma festa de uma delação premiada daquele Congresso que você nunca viu igual, caso eles votem contrário o que aqueles que estão trabalhando com eles querem. Então, assim, a gente precisa de uma renovação completa na Câmara, no Senado, e esse ano é o ano da gente colocar a mão na massa para fazer isso daí, Segré. Agora, seria a coisa mais fácil do mundo, professor Suano, eu dar aumento com dinheiro que não é meu. Quanto você quer ganhar? Ah, eu estou ganhando pouco. Bora, o Caivano que paga. Mas eu te dou aumento? Segredo, eu não quero destoar, quero explicar muito claro. A reforma que tem que ser feita, concordo plenamente com o que o Douglas falou, a reforma que tem que ser feita, ela tem que ser muito mais ampla. Primeiro, tem que se definir, afinal de contas, quais são os cargos de confiança necessários para um mandato de um parlamentar. Por exemplo, no Senado são 50. Meu Deus. Na Câmara são 25. E tem um teto de salários que você dá, de recursos, que é a verba legislativa que você reserva, para pagar esses funcionários. Então, aí tem um conjunto de cargos que vai tendo uma escala graduada em função daquilo que é a importância do cargo que você executa. Quando a gente observa isso, fica claro porque eles querem aumentar e eles aplaudiram. Sabe por qual razão? A reforma ela tem que ser para entender qual é o número necessário real de assessores. Por qual razão? Porque quando você observa nessa manada de pessoas que lá estão, tem gente que merece receber muito, sim, porque os caras carregam o mandato do legislador nas costas. É gente muito boa, mas pelo menos a metade disso é para pagar a dívida política. Quando eu digo que eu tenho 70 mil para pagar para um funcionário, eu posso chegar na minha eleição. Por que eles aprovaram isso agora? Porque na hora que for chegar na eleição, que ele for pedir doação de campanha, ele vai dizer, doe a minha campanha. Eu tenho uma dívida com você. Sabe o que o cara pode fazer? Depois ele vai lá, olha, eu tenho alguém que eu gostaria que você empregasse muito bem. Aí o cara vai receber e não sabe nem sentar, desenhar um zero numa folha escrita. Mas ele está lá para isso. Essa é a reforma que tem que ser feita. A reforma tem que ser feita entendendo qual é, afinal de contas, o número de assessores e que esses assessores eles têm que ganhar muito bem, não acima do teto, mas tem que entender qual é o teto. Por que eles têm que ganhar muito bem? Porque eles não têm direito a nada. Quando eles são demitidos, eles não têm direito a fundo disso, fundo daquilo, nada. No máximo, eles têm uma indenização que depende do cargo, depende da situação, eles recebem. E por incrível que pareça, dependendo do gabinete, tem indivíduos que ganham 3, 4, 5 mil reais e carregam o gabinete nas costas, fazem todo o trabalho. Porque aqueles que estão ganhando 15, 20 só vivem de passear e fazer articulações políticas. Não, mas o trabalho dele é muito sério, ele está fazendo articulação política. Essa é a reforma que tem que ser feita. E aí, quando a gente vê uma situação como essa, em que eles batem pesado para fazer um aumento dos assessores, dos cargos comissionados e daqueles que são top de carreira, porque são concursados, todo mundo comemora porque eles sabem que é mais uma moeda política que eles têm para negociar
Qual é a grande questão? Primeiro, isso não deveria ter sido aprovado. Por duas razões. Porque, como o Douglas falou, é o dinheiro do povo brasileiro que vai pagar. Mas, principalmente, pelo momento em que foi aprovado. Porque eles vão usar isso na hora que eles forem negociar doações de campanha para dizer que eles têm como pagar a dívida política que vai ser construída. Essa que é a grande malandragem. Segunda coisa é isso. Mas eles têm, sim, que fazer uma reforma e entender qual é o número de assessores que é necessário. E, a partir daí, não tem mais nada. E esses assessores têm que ganhar muito bem. Porque são pessoas muito boas. E tem gente muito boa.